O nosso devocional hoje é em Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. E o seu? O meu, em outra versão, ele diz: Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Criado para ter comunhão com Ele. Se isso não acontecer, o seu coração nunca estará satisfeito. Assim como o metal é atraído por um imã, Deus o atrai quando sua alma está faminta por ele. Embora você, como milhares de pessoas, possa até achar mais atraente e agradável o estado pecaminoso em que vive neste mundo, mas um dia, talvez até agora, enquanto lê essas palavras, acabará reconhecendo que há algo dentro de você, bem lá no fundo, que não satisfaz com as coisas desta terra. Então, assim como Davi, o salmista que experimentou as delícias do pecado e não se sentiu saciado por nenhuma delas, você dirá: Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. O que você entende desse texto que a gente leu? Eu acho muito legal porque ele é um salmo de arrependimento, né? Davi, ele pecou e ele entende que ele pecou. Então, a alma dele tá arrependida. Então, eu acho muito legal isso, né? Essa questão da gente entender, né? Que a gente precisa de Deus, a gente precisa do Senhor, né? E pedir pro Senhor, como fala, cria em mim um coração puro, né? Porque a gente sabe que muitas coisas passam pelo nosso coração, né? Sim. Muitos desejos, muitas coisas que não agradam ao Senhor. Uhum. E a gente acaba cedendo às tentações, a gente acaba cedendo a essas questões, né? Que vem, né? Que não vem de Deus, né? Pra nossa vida. Até o coração eu entendo também que ele vem sobre... Ele fala um pouco também, quer dizer, sobre a mente, né? Quando a gente fala o coração puro, não é só o coração, é a nossa mente também. Que os nossos desejos, as nossas vontades, né? Que Deus purifique isso. E renova um espírito reto dentro de mim. Então, quando eu entendo, né, que quando ele fala sobre o espírito reto, é algo que ele... Poxa, eu quero andar no caminho certo de Deus. Eu tenho andado por caminhos tortos, não por aquilo que Deus desenhou pra mim, Deus preparou pra mim. Eu quero andar pelos caminhos retos, aquilo que Deus preparou pra mim. Então, eu acho muito, muito legal isso, né? E muito bonita a questão da sinceridade e a humildade que Davi teve em reconhecer Sim. que ele precisa de Deus, que pedir isso pra Deus, né? Muitas vezes a gente é arrogante, né? A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente é algo, mas a gente tem que reconhecer que nós não somos nada, né? Sim. E pedir pra Deus, crie em mim, ó Deus, é tipo pedir pra Deus formatar a gente de novo, né? Pra Deus Sim. deixar a gente ao nosso estado original, como Ele criou a gente. Sim. E você? Eu acho essa passagem uma passagem muito bonita, né, de arrependimento. Quando ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, eu entendo que aquilo que ele sente, ou seja, que o pecado trouxe para ele, aquilo que ele está passando, ele não quer ter mais aquilo. Então ele quer uma renovação interna nele. Porque o externo, todo mundo consegue ver. Assim como quando Davi pecou, o palácio conseguia enxergar Davi como um rei igual ele era, sem nenhum pecado, tudo certo. Só que Deus sabia que o coração dele era um coração impuro. E Davi reconheceu isso, que o coração dele era impuro e precisava que Deus trouxesse para ele a pureza novamente. Quando ele fala assim, renova dentro de mim um espírito inabalável, eu acho que é isso, que o pecado ele nos traz acusação, né? Então quando a gente peca, as setas de Satanás vêm falando que a gente não merece o perdão do pecado. Então o nosso espírito vai ficando fraco, vai se abalando. Então Davi com certeza nesse momento ele estava pedindo para Deus um espírito inabalável que ele pudesse não sofrer mais com essas setas de Satanás. Então quando o escritor diz que você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, criado para ter comunhão com Ele,
e que é o que você falou, é o estado original, né? O estado original do homem antes dele ter caído. E uma coisa que eu acho que é bem complementar que o que não foi colocado no texto, que eu acho que é o que fala no verso 11, né? Que o verso 11 ele diz assim: Não me afaste da tua presença, nem de tires de mim o teu Santo Espírito. Quando ele fala isso, eu acho que é uma coisa muito profunda. Eu acho a profundidade dessa complementação que Davi faz é perfeita. Porque ele fala que não basta ele ter um espírito inabalável, não basta o espírito dele tá tranquilo, não importa o coração dele tá puro. Se o Espírito Santo de Deus não tiver na gente, já nada mais faz sentido. Uhum. O que Davi estava falando aqui? A palavra diz que o Espírito Santo ele é o quê? Ele é o selo da salvação. Então, quando você aceita Jesus, você vai lá e recebe um selo. Que é aqui, por exemplo, continuando no versículo 12. Uhum. Restitui-me a alegria da tua salvação. Exato. E sustenta-me com o teu espírito livre. Exato. O meu fala assim: sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, eu acho isso daqui muito bonito porque a palavra diz que o selo da salvação é o Espírito Santo. Então, o que ele estava pedindo era o quê? A salvação. Mais do que um coração puro, mais do que um espírito inabalável, ele estava preocupado com a salvação dele. Então, quando nós pecamos, a nossa principal preocupação, além de ter um coração puro, além de ter um espírito inabalável, é que o Espírito Santo não se retire de nós, que a nossa salvação esteja intacta, para que o nosso coração, o nosso espírito e o Espírito Santo estejam alinhados para a gente. Então, eu acho que esse daqui é o ponto-chave desse Salmo 51, que é o que eu mais gosto de meditar. Eu acho, tipo assim, se a gente fosse resumir, assim, o Salmo, né, em poucas palavras, o Salmo 51, eu acho que seria essas duas palavras, ela que você falou da questão da salvação, ela se resume muito com a questão do arrependimento, né? Sim. Porque a gente reconhece que a gente precisa do Senhor. Então a gente entende que pra gente ser salvo, a gente precisa reconhecer. Então eu acho que pra gente ser salvo, a gente tem que ter uma coisa que é extremamente importante, que é o que Davi teve. Humildade. Ele teve um coração humilde pra reconhecer que ele precisa da salvação, que ele precisa de Deus. Mais do que ele precisa de um coração puro, mais do que ele precisa de um espírito inabalável, mais do que ele precisa dos exércitos, igual como ele era poderoso na terra, ele precisa da salvação. Então a salvação é o mais importante. E ele entendeu que ele estava perdendo aquilo que para ele era o mais importante, que era a salvação dele, porque ele pecou. Então, para ele reconquistar a salvação, pedindo para Deus novamente, ele foi humilde. Então ele teve um coração humilde, ele entendeu que ele pecou, ele reconheceu que ele precisa de Deus, que ele precisa da salvação. Exato. O escritor que ele fala, né? Assim como o metal é atraído por um imã, Deus o atrai quando a sua alma está faminta por ele. E eu acho que quando a gente acaba pecando, ou as pessoas estão no pecado, a alma delas, ela clama por Deus. Ela clama por Deus. Só que muitas pessoas não conseguem entender o que a alma dela está precisando. Então ela vai lá e repete o processo de novo, tentando outras coisas diferentes, para tentar suprir aquilo que a alma dela está clamando. Que na realidade é o quê? É a presença de Deus. Então eu acho que isso daqui é um ponto-chave, né? Se a gente for analisar. Que o nosso ser, ele é pecaminoso. Só que não era para ser assim, né? Igual ele fala que você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa daqui não era o nosso estado original. Então, o nosso estado original, ele clama pela presença de Deus. Mas o nosso estado pecaminoso nos retira da presença de Deus. Então, a gente lendo esse salmo, às vezes você pega e lê ele de uma maneira bem rápida, que é um salmo bem curtinho, e você não consegue perceber os detalhes da salvação que tem, né? Quando você peca, o Espírito Santo e a salvação dentro dela. Então, eu acho que isso daqui é muito bonito, esse salmo. E qual que é a oração do dia hoje? Eu achei muito bonita a questão da oração. Embora meu coração muitas vezes se afaste da tua presença,
Como eu te desejo, Deus. Desejo ter um coração puro como o de Davi. Que é o que a gente falou, né? O coração puro é um coração arrependido, é um coração quebrantado, voltado para o Sim. Senhor, para a gente não perder a salvação, que é o nosso bem mais precioso. Perfeito. Acho que isso daí é excelente. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse devocional hoje. Vamos. Você pode iniciar? Pai, assim como nós lemos, Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor nos dê, Senhor, um coração puro. Mas um coração puro, Pai, onde nós entendemos, Pai, que nós precisamos, Senhor, de Ti, precisamos da Tua presença. Nós não queremos, Senhor, perder o bem mais precioso que é a nossa salvação, que é onde nós vamos estar juntos contigo, Pai. E eu peço, Senhor Jesus, para que o Senhor venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso coração. Trabalha, Senhor Jesus, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Que o nosso coração, Senhor Jesus, esteja alinhado com a Tua vontade, Pai. Que o nosso espírito esteja, Senhor Jesus, sempre clamando por Ti, sempre clamando pela Tua presença, Pai. Porque nós não queremos, Senhor, perder o nosso bem mais precioso, que é a salvação. Sim, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela a Tua morte na cruz, ó Pai, em sacrifício. Te agradecemos, Senhor, pelo envio do Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, que nos traz o selo da Tua salvação. Meu Pai, por mais que muitas vezes caminhamos por lugares que não são bons para Ti, Senhor, que possamos reconhecer os nossos pecados, que possamos reconhecer, Sim. o Senhor, aqueles erros que cometemos e que o Senhor nos renove, Senhor, a cada dia, que o nosso coração esteja cada vez mais alinhado contigo, Senhor, que as setas de Satanás não prevaleçam sobre nós, que o nosso espírito esteja cada vez mais inabalável, Senhor. Mas, além de tudo isso, Senhor, que no momento de que nós pecarmos, que o Teu Santo Espírito permaneça conosco. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.